Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 16 de outubro. Obrigado a todos vocês que vêm aqui assistir ao nosso quadro. Neste quadro a gente pega todas as notícias de política do dia anterior, falamos sobre todas elas rapidamente aqui, assim a gente cobre tudo que foi falado, não deixamos de falar nada, e aqui na mídia alternativa a gente pode falar com mais liberdade também, não tem tanto receio de sofrer strike lá no YouTube. Hoje a gente vai falar as notícias trazidas por Não Voto em Ladrão, Luffy77 e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o tal do pintou um clima. Caramba, o pessoal tá no desespero à esquerda. Eu vou te falar um negócio. Vamos entender o que foi esse papo do pintou um clima com o Bolsonaro. Vamos falar sobre a Jovem Pan que estaria privilegiando o Bolsonaro. O TSE mandou investigar isso, cara. Olha que absurdo. Vamos falar também do feriado do funcionário público, que tem governador querendo desmarcar o dia do feriado para não atrapalhar a abstenção nas eleições. Vamos falar sobre o debate na Band e muito mais coisas. Então vamos começar aqui com o nosso agregado de pesquisas, que não teve grandes mudanças de ontem para hoje. Hoje é domingo, não teve nenhuma mudança nova, nenhuma pesquisa nova. Embora tenha mais um Datafolha que saiu aqui, como é tradicional, aquele Datafolha maroto, dando aquela vantagem para o Lula enorme, coisa e tal. Mas Bolsonaro continua subindo e Lula continua na trajetória de queda aqui, né? Não tem muito o que dizer aqui. Agora, a gente sabe que a situação para o PT está terrível, eles estão muito preocupados com a eleição quando a gente vê o tipo de coisa que eles estão fazendo, né? Então, por exemplo, a gente já está acostumado aqui, a gente já falou várias vezes sobre os absurdos que o Janones fez, né? Botou lá que Bolsonaro canibal, Bolsonaro na maçonaria, Bolsonaro satanista e não sei mais o que. E agora, olha só o que eles arrumaram, hein? Botaram aqui que Bolsonaro é pedófilo, porque Bolsonaro teria dito que estava fazendo um passeio de moto na periferia de Brasília, ele fez isso várias vezes durante a pandemia, e que em determinado momento ele encontrou algumas meninas de 13, 14 anos de idade muito arrumadas e coisa e tal, e falou não, que aí pintou um clima. Ele quis dizer que estava uma situação estranha, que a coisa estava estranha. E daí ele entrou na casa das meninas para ver se estava tudo bem e coisa e tal, com medo de que as meninas estivessem se prostituindo e coisa e tal. Num sábado de manhã, as meninas todas arrumadinhas e coisa e tal. Enfim, foi nesse sentido que ele falou, mas é lógico que o pessoal da esquerda fez, o pessoal do PT fez, cortou a fala dele pintou um clima, né, para dizer que, teoricamente, Bolsonaro seria que ele pintou o clima com conotação sexual, para dizer que Bolsonaro fez alguma coisa, né. Para desespero do pessoal, o Bolsonaro tudo foi gravado, saiu na CNN isso. Tá aqui, ó, o Bolsonaro dentro da casa das meninas, ele entrando lá, falando com elas, dá pra ver que não tem nada demais, não tem nada de conotação sexual. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Ele entrou... Jovens meninas, a maioria venezuelanas. Você quer que a sua família um dia saia do Brasil e vá para outro país para fugir do regime autoritário? Vocês estão tendo experiência no Brasil de um pouco que é ditadura. Com essa política do fica em casa, toque de recolher, não pode ir à praia, não pode fazer mais nada, não é para salvar você. Essa política, nós aqui todos estamos preocupados com vidas, mas é uma política, no meu entender, para sufocar a economia e desgraçar o Brasil de vez. Bolsonaro falando principalmente sobre a pandemia, no que ele está muito certo, realmente lockdown não serviu para nada, né? Se ficar em casa o dia todo, você vai acabar morrendo de fome. Eu não quero entrar aqui, por exemplo, nessa casa aqui. Eu não sei como está a geladeira, mas cada vez tem menos coisa dentro da geladeira, entendeu? Como é que está a geladeira aí? Tem coisa? Está cheia a geladeira? Vamos ver a geladeira ao vivo aqui, não vou comer nada. Bom, eu não vou tocar o vídeo todo aqui, mas dá pra ver que não tem nenhuma conotação sexual de Bolsonaro dar em cima das meninas. Não, ele estava falando da pandemia, estava reclamando da pandemia, da questão do lockdown, como ele fez várias vezes ao longo de 2020, de forma muito sensata no final das contas, né? Ou seja, só mesmo quem quer encarar a coisa pelo lado ruim é que vai acabar encarando a coisa pelo lado ruim no final das contas, né? Enfim, muito chato isso daqui, mas é que eu falo para vocês, né?
isso mostra muito o desespero da esquerda, nada além disso. Esse tipo de fake news, essa fake news tão óbvia, tão clara assim, a chance disso mudar a opinião de alguém é muito pequena. Porque é o que eu falo, na internet você faz muita discussão sobre o assunto. Vão levantar esse negócio? Vão, estão falando pra caramba disso aí no Twitter, nas redes sociais, mas imediatamente vai ter alguém lá respondendo, mostrando o vídeo, vendo que não teve nada demais, foi realmente o Bolsonaro entrou lá na casa das meninas para ver, por preocupação de como é que estava a fome. O que ele falou é um clima estranho, era algo estranho que estava acontecendo ali. Pelo que eu entendi dessa história toda, esse negócio de pintou um clima tem conotações diferentes em lugares diferentes do Brasil. Isso não é incomum, tem muita expressão que tem esse tipo de conotação diferente, dependendo do local do Brasil que você fala, né? O Brasil fala uma língua só, mas vocês sabem, tem um monte de expressões que só existem em Salvador. Aliás, Salvador particularmente é um caso à parte, um monte de coisa que só existe lá. Tem muita coisa que só se fala em São Paulo, né? Por exemplo, até hoje o pessoal de São Paulo fala errado, chama de bolacha ou biscoito. Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de diferença de significado das coisas existe. Então pode ter sido isso, mas assim, mas não teve nada. Cara, é impressionante. Eles realmente quiseram pescaram uma frase que Bolsonaro falou, quiseram dar um negócio desse, mas o que acontece na internet? O que acontece com a informação descentralizada? As pessoas vão confrontar isso, elas vão ter as múltiplas opiniões disso daí, vão ver esse vídeo aqui e vão ver que não teve nada. Bolsonaro, ok, dependendo do lugar do Brasil que você tiver, você pode achar que Bolsonaro, olha lá, Bolsonaro olhando a geladeira da menina, pode achar que ele usou errado a expressão, pode ser que você considere que ele usou a expressão de forma indevida, mas isso não quer dizer que ele seja um pedófilo, que ele tenha feito alguma coisa de errado, né? Agora você vê o desespero do pessoal, porque se isso fosse o Janone jogando esse troço no Twitter e coisa e tal, eu até entendia. Mas não foi só isso não, meu amigo. Olha aqui, cara, na Globo, no G1 aqui do Globo, Folha de São Paulo, todos os grandes jornais repercutiram pintou um clima do Bolsonaro, um negócio que não tem nada, cara. Impressionante mesmo, né? É o que eu falo pra vocês. Não, esquece isso. Tem muita gente falando assim, não, que Bolsonaro tem que entrar no TSE para tirar isso do ar. Cara, para com isso. Se entrar no TSE, pedir para tirar, aí vai daqui a uma semana, quando o TSE der realmente o direito para tirar, aí vai falar tudo de novo sobre esse assunto. Deixa para lá, não faz tanta diferença assim. Importante é o pessoal que apoia Bolsonaro ir lá esclarecer o ponto, para quem vê o negócio ter a opinião do outro lado também. Esse vídeo aqui é excelente, que mostra que realmente não teve nenhuma conotação sexual. O que ele falou, ele foi lá, foi na casa das meninas, justamente para ver a questão da pandemia, isso foi em março de 2020, como ele disse, né? Enfim. Bolsonaro, depois, na madrugada, ainda fez uma live para explicar essa frase, coisa e tal, e lógico que a Globo não explicou o que ele falou e coisa e tal, ela repetiu a frase aqui. É o que eu falo, né? Não adianta você tentar... A guerra da informação é uma guerra só de ataque. Esquece defesa, não adianta defender. É importante explicar o caso, dizer o que foi, mas ficar correndo atrás muito disso, de censurar, de proibir de falar, esse tipo de coisa, é inútil, né? O mais importante é lembrar de falar as coisas que o Lula fez. Isso é muito mais importante. É por isso que o pessoal está tão desesperado nesse segundo turno, querendo jogar esse monte de coisas aqui sem nenhum fundamento e coisa e tal, porque eles não querem justamente que a gente discuta esse tipo de coisa aqui, né? Ou seja, todos os escândalos que teve no governo Lula desde 2003, um monte de escândalo que teve, a quantidade de coisas, e você vai ver as coisas aqui, é coisa seríssima, não é a coisa inventada pela Rede Globo, coisa inventada pela mídia tradicional, tem um monte de coisa. O caso lá do escândalo dos Correios, com o Cachoeira entregando dinheiro para um outro cara lá, para um funcionário dos Correios, gravado em filme, né? Uma coisa realmente absurda, né? Enfim, esse tipo de coisa que eles querem evitar que as pessoas falem essas coisas, e daí estão criando esse monte de factoide que eles sabem que não influencia em nada. O pessoal bolsonarista tem que, lógico, explicar, falar que é errado, mas deixar pra lá, não precisa ficar preocupado com isso não vai fazer diferença nenhuma, só mostra o desespero desse pessoal, né? Até o pessoal da esquerda percebe esse tipo de coisa, né? Que os Janones e apoiadores do Lula estão fazendo ataques homofóbicos na rede. Eu diria até mais. Eles estão fazendo uma coisa errada. Por quê? Com essa chamada, essa publicidade toda para Bolsonaro, o que eles estão garantindo? Eles estão garantindo que muita gente está falando de Bolsonaro e do tema pedofilia.
Né? Tá um monte de gente falando disso, justamente estão acusando o Bolsonaro de ser pedófilo. O que vai acontecer? As pessoas vão explicar o caso, vão dizer que não teve nada a ver, e mais do que isso, vão ver que, na verdade, quem está do lado dos pedófilos é o Lula, no final das contas. Né? O pessoal da esquerda é que tem essa puxadazinha para esse lado mais estranho aí de tentar legalizar a pedofilia, de dizer que pedofilia não tem nada de errado, esse tipo de coisa. Né? Enfim, não creio que isso aqui vai fazer nenhum impacto real, ao contrário, o que vai fazer vai ser ajudar Bolsonaro no final das contas. Né? Essa estratégia do Janones não é a melhor estratégia no final das contas. E outra coisa positiva é que com a imprensa tradicional entrando nesse jogo da fake news, eles vão ficar também sem moral para depois reclamar de fake news na internet. Né? Lógico, a gente sabe, vão continuar reclamando, vão continuar dizendo que fake news é um negócio de internet, mas lembra, agora a gente tem vários exemplos para mostrar para o pessoal que fake news, na verdade, é coisa da mídia tradicional também. Eles fazem isso, aliás, fazem muito mais do que na internet. Né? E na internet, como você sabe, tem sempre o pessoal que faz o contraponto, tem sempre alguém mostrando o outro lado da moeda. Na mídia tradicional, não, porque a mídia tradicional é de um caminho só. É só da televisão para a pessoa, é só do jornal para a pessoa. Então, isso mostra, isso expõe o problema das fake news na mídia tradicional, né? Bom, olha só, eu não gosto do Pablo Marçal não, tá? Não tem nada contra ele também não, mas particularmente não me parece uma pessoa que seja muito identificada com o Bolsonaro, como está se passando aí nos últimos dias, mas essa aqui não deixa de ser uma boa notícia, né? Eles fizeram uma recontagem de votos, uma retotalização de votos em São Paulo. Veja, não é recontagem de votos, né? Porque, o que aconteceu? É porque um monte de casos teve casos na justiça de anular a candidatura e coisa e tal, e aí o que eles fizeram? Aplicaram todas essas decisões da justiça de tirar a candidatura, colocar a candidatura, não sei o que lá, e no final tiveram que refazer a conta da totalização lá em São Paulo, porque alguns deputados não são mais candidatos viáveis, foram recusados, outros passaram a ser. O próprio Pablo Marçal, ele parece que estava sob júdice, ele recebeu os votos, mas não estava contado ainda como voto válido, porque a candidatura dele estava dependente de documentos e coisa e tal. Enfim, o TRE de São Paulo validou a candidatura dele e fez a recontagem e ele ganhou a vaga. Então isso é uma coisa positiva, por quê? Porque isso provavelmente aumenta o número de apoiadores de Bolsonaro, que já era muito alto no Congresso, aumentou mais um. E melhor de tudo, sabe quem foi que perdeu a vaga? Porque lógico, né? No que fazem a totalização ali, alguém ganha a vaga, alguém perde a vaga, não tem jeito, né? Quem perdeu a vaga foi, olha só, Paulo Teixeira do PT. É um dos expoentes dos amigos do Lula lá, que é muito ativo na época da Lava Jato, fez muita maracutaia, coisa e tal. Paulo Teixeira ficou de fora do PT, ficou de fora da Câmara dos Deputados. Olha que notícia boa. Então, mesmo que você, como eu, não goste do Pablo Marçal, o fato dele tirar o Paulo Teixeira do PT tá ótimo, parabéns, muito bom ele ter ganho essa vaga lá em São Paulo, né? O Ministério Público do TCU enquadrou o CAD, pediu em 24 horas para o órgão explicar o pedido de investigação contra pesquisas. Né? Que coisa impressionante, né? O TCU, que é outro órgão que é muito político, porque o TCU, vocês sabem, é um órgão do legislativo e os juízes são eleitos também, são escolhidos pelos deputados e também por questão partidária, então todo mundo ali é político ou ex-político, e daí pediram para o CAD explicar a investigação contra institutos de pesquisa. Bom, é muito simples explicar, né? Porque realmente os números estavam muito estranhos, o CAD tem toda a razão em investigar os institutos de pesquisa. Ok, a gente sabe, Xandão mandou parar tudo, porque né, Xandão manda no Brasil, não interessa que o CAD não tenha... Ninguém tenha entrado na justiça contra o CAD, ninguém tenha pedido nada, ele de ofício mandou não sei o que lá. Mas aquele negócio também não faz diferença, o que isso mais uma vez mostra o desespero desse pessoal, que mesmo usando todos esses truques vão perder no dia 30, né? Então, e além disso, além de ser óbvio o motivo pelo qual o CAD abriu a investigação, também foi uma solicitação do Ministério da Justiça. Então, o ministro da Justiça solicitou ao CAD para abrir essa investigação. Então é muito simples. O TCU, o CAD respondeu ao TCU nesse caso, e isso daqui mostra apenas que o sistema está reagindo, o sistema está preocupado. Esse negócio de investigar as empresas de pesquisa pegou o pessoal desprevenido, hein? Eu tenho quase certeza que se o pessoal investigar de verdade isso daí, meu amigo, vai achar coisa.
É a única explicação que tem para eles terem ficado tão chateados com essa investigação do CAD, né? Porque afinal, que diferença faz? O próprio Alexandre de Moraes falou, não tem problema, as pesquisas que tem que responder por si mesmo, a justiça eleitoral não tem nada a ver com isso, coisa e tal. Então por que ele proibiu de investigar os institutos de pesquisa, né? Que coisa que tem aí que não pode ser descoberta nessa história? Eu aposto que se investigar, vai achar. É que não vai fazer diferença também, porque essa altura do campeonato todo mundo já sabe que o número desses institutos é igual lixo, não serve para nada. Bom, o Carluxo foi levado para um hospital, teve uma crise de ansiedade e parece que já está bem. É lógico, já tem gente aí dizendo que levando a coisa para maldade, dizendo que ele teve overdose, não sei o que lá, que cheirou não sei o que lá, e teve overdose, coisa e tal. Enfim, é aquele negócio, né? É mais provável ter só crise de ansiedade mesmo, porque afinal, campanha política não é brincadeira não, meu amigo. O pessoal fica meio estressado mesmo. Imagina o Bolsonaro já, velhinho igual eu, passando por isso. É uma coisa complicada realmente, né? Bom, o Amoedo ontem confirmou o voto no Lula, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, não tem muito a acrescentar, apenas que o Novo disse que o voto do Amoedo constrange o partido, e o Amoedo respondeu dizendo que ele tem liberdade de votar em quem ele quiser. E é verdade, ele tem liberdade de votar em quem ele quiser. O problema todo, eu acho que já está mais do que na hora do Novo expulsar o Amoedo, né? Realmente colocar ali e tirar essa figura que tanto mal faz ao partido. Já está mais do que na hora do Novo marcar a posição de que é o partido do Zema, não é o partido do Amoedo, né? Até o candidato à presidência, o Luiz alguma coisa, eu não lembro o nome do rapaz, também criticou o Amoedo pela decisão dele, porque é óbvio, né? É aquilo que eu falei para vocês, não tem nenhuma lógica um partido que se diz liberal apoiar o Lula. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que foda-se o Brasil, o importante é o nosso programa de governo. Literalmente, se você pegar a entrevista que o Amoedo falou para a Folha, foi exatamente isso. Ele disse literalmente o seguinte, porque para mim é mais fácil fazer oposição ao PT. Então eu prefiro que o PT ganhe agora, porque daí eu vou entrar na oposição ao PT, no dia seguinte eu vou entrar na oposição ao PT, e para mim é mais fácil fazer oposição ao PT. Ou seja, o que ele está dizendo? Aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, que para eles o que importa, eu quero liberalismo econômico, mas eu quero o meu liberalismo econômico, tem que ser eu da direita fazendo isso. É a mesma coisa que pensa o Mamãe Falei, o Kim Kataguiri, o pessoal lá do MBL. Não, a gente quer a direita, mas tem que ser a nossa direita, as outras não servem não. As outras a gente vai bater em todo mundo porque tem que ser a nossa. A gente quer que o Lula ganhe para a gente poder bater no Lula de novo, tirar o Bolsonaro da jogada. O que vai acontecer vai ser o efeito Weintraub. Eles não vão conseguir tirar o Bolsonaro da jogada, o Bolsonaro vai ganhar a reeleição e eles vão sair da jogada, eles vão se jogar fora da política. É o efeito Weintraub, efeito Joyce Hasselman, efeito Frota, você pode chamar, tem uma ampla gama de pessoas que você pode enquadrar nesse efeito de pessoas que ascenderam na política nas costas do Bolsonaro, e sim, o Novo, ele cresceu visando uma oposição à esquerda, mas não tenha dúvida nenhuma, muito desse esforço da direita no Brasil já vinha sendo trazido pelo Bolsonaro há mais tempo. O Bolsonaro é pioneiro nessa área. Eu sei que o Novo nunca pregou as ideias bolsonaristas de coisa mais de moral e coisa e tal, religiosa e tal, mas a verdade é que também, do ponto de vista que o Bolsonaro trata isso, aliás, esse é um ponto que eu acho um absurdo as pessoas chamarem o Bolsonaro de autoritário, porque, embora ele pregue bom costume, e família, e pátria, e não sei o que lá, a verdade é que ele não avançou em nada nessa área, ele não fez nenhum tipo de movimento em termos de aumentar o grau de moralidade, pelo menos até aqui, né? Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista libertário, está perfeitamente razoável. Mas enfim, esse pessoal quer isso, eles querem, é o projeto de poder deles, né? Deixou muito claro. Como eu já falei ontem, não vou repetir aqui, eu acho que o Zema tem tudo para tomar conta do Novo agora e vai ser muito melhor para o Novo, uma visão mais pragmática da política, né? E o Bolsonaro estava usando uma propaganda do Zema criticando o PT, estava fazendo muito efeito, lógico, o TSE foi lá e proibiu o Bolsonaro de usar a propaganda do PT, né? Ok, eles deram a desculpa lá que é porque o Zema estava falando por mais de 30 segundos e tem um limite técnico, não sei o que lá, enfim. Mas por que tiraram? Tiraram porque estava incomodando o PT, né? E olha só outra coisa que incomodou o PT, cara, abriram investigação sobre a Jovem Pan, cara. Vão investigar se a Jovem Pan está privilegiando o Bolsonaro. Cara, você consegue acreditar nisso? Pega qualquer outra rede de televisão, pega a Globo News, pega a Rede Globo, pega qualquer uma delas, elas o tempo
todo batem em Bolsonaro, o tempo todo, não fica um segundo sem bater no Bolsonaro. Quando fala de Lula, fala coisa boa, quando Lula erra, quando Lula fala fake news, Lula mente. Qual que é a manchete? Ah não, Lula se enganou, ele cometeu um equívoco, ele, né, teve um lapso. Cara, umas coisas assim que, porra, caramba, não, o cara mentiu, o cara errou. Quando é Bolsonaro, não. Bolsonaro mentiu mesmo, Bolsonaro é um canalha, só fala mentira, não sei o que. Ah, não, o Lula se enganou nesse ponto. Ele falou alguma coisa com uma certa imprecisão e coisa e tal. Ou seja, tá claro para quem quiser ver isso daí, né? Eu só não fico tão preocupado com isso, como eu disse para vocês, porque isso daqui é muito mais um sintoma de desespero desse pessoal do que qualquer outra coisa. Eu acho pouco provável que isso dê algum resultado até a eleição, e mesmo se der algum resultado, não vai ser isso que vai ajudar o Lula a ganhar voto. Ao contrário, vai deixar mais claro ainda quem é o partido aqui que busca limitar a informação, que quer censurar as pessoas. Lula é quem é o autoritário nessa história toda, né? E olha só, saiu uma notícia aqui que Lula promete acabar com Uber e trabalho de motoboys por aplicativo, né? Sinceramente, eu não sei exatamente o que ele falou aqui, coisa e tal, mas o fato é, não é difícil chegar nisso não, tá? Por quê? Porque a esquerda, ela sempre reclamou desse tipo de aplicativo, de trabalho por aplicativo. Por quê? Porque isso dá liberdade para a pessoa, para o empregado, para a pessoa que trabalha. A pessoa tem muito mais liberdade. Se ela quiser trabalhar mais, ela ganha mais. Se ela quiser trabalhar menos, ela ganha menos. Então a pessoa se sente no controle do quanto que ela está trabalhando ali. Isso para a esquerda é terrível. A esquerda quer você ganhando CLT, porque aí você pode dizer, a esquerda pode dizer que tudo que você tem ali foi graças à esquerda que ela conseguiu lutando, né, a te dar férias, 13º, essas coisas, um monte de merda que não faz diferença nenhuma, mas é a propaganda da esquerda. E o aplicativo mata isso, né? O pessoal que trabalha em aplicativo, tem até uma reportagem que a gente mostrou há uns meses atrás aqui, aqui não, lá no YouTube, em que uma pesquisadora inglesa falava sobre isso, sobre como as pessoas que começam a trabalhar por aplicativo tendem à direita. Elas começam a ver que dá para trabalhar, é muito melhor você trabalhar dessa forma, não quer mais saber de benefício sindical. É lógico, não são todos, né? A gente vê ainda que ainda tem os sindicatos, ainda tem alguns uberistas que correm atrás disso, mas a maior parte começa a ver como é bom você não ter aquele vínculo trabalhista perfeito, CLT e coisa e tal, como você ganha muito mais, você trabalha muito mais, você tem muito mais liberdade econômica de escolher a hora que você vai trabalhar. Enfim, eu não sei se ele prometeu acabar explicitamente com o aplicativo, mas sim, você pode ter certeza que essa é uma das pautas da esquerda, é diminuir, dificultar o transporte de aplicativo. E pior, vão fazer isso disfarçado de benefício. Vão dizer que agora não, agora o motorista de aplicativo tem que ter carteira assinada. Aí o pessoal vai até aplaudir, ei, que bom, só que isso é uma merda completa. Porque se vai ter carteira assinada, vai ter que ter jornada de trabalho. A pessoa acabou com a possibilidade dela trabalhar a hora que ela quiser. Ela vai ter agora que trabalhar num horário determinado pelo patrão dela. Enfim, é uma merda completa isso daí. E não custa lembrar do que aconteceu lá na Espanha, né? A Espanha, o que aconteceu lá? O partido de esquerda ganhou, botaram um monte de lei desse tipo para proteger, entre aspas, o motorista de aplicativo. O que aconteceu? 4 milhões de desempregados na Espanha, porque as empresas, o Uber saiu de lá, não tem como trabalhar nesse negócio. A única coisa que ficou foi a Glovo, que continua lá na Espanha são muito fortes, e fez isso também porque está com uma liminar na justiça lá, então ela continua operando como operava antes, graças a essa liminar na justiça. Mas se essa liminar cair, ela vai embora também, porque é inviável, né? E aí vai simplesmente todo mundo para a rua, porque não tem como essas empresas de aplicativo funcionar com regra trabalhista. Então não tenha dúvida. Se você trabalha com Uber, se você gosta de trabalhar com Uber, meu amigo, o Lula não é uma boa opção para você. Bom, a gente falou no vídeo de ontem que uma coisa que ajuda Bolsonaro nessa eleição é o Dia do Funcionário Público, que vai ser no dia 28 de outubro, ou seja, na sexta-feira antes da eleição, né? 28 de outubro, sexta-feira, 29 é no sábado, e o dia 30, que é o segundo turno, no domingo, né? E aí o que acontece? Muitos funcionários públicos vão aproveitar o feriadão para viajar, pegar um carrinho, dar uma passeada, ir para a praia. Ótimo, excelente, eu faria isso também. A questão toda provavelmente não conseguem voltar no domingo a tempo de votar. Então vai ter uma abstenção muito grande do pessoal que é funcionário público. E muito funcionário público vota no PT.
Então, isso é um truque conhecido, é um truque antigo, isso aconteceu já várias vezes aqui no Rio de Janeiro. Houve uma época que tinha disputa, era o Gabeira e quem era o outro cara, gente? Agora eu não lembro quem era o outro cara. O governador também mudou o feriado só para ajudar o candidato, que era o candidato mais bem visto pelos funcionários públicos, e daí ficaram com o feriado postergado, né? Na Bahia, o governador já publicou um decreto e transferiu o dia do servidor para o dia 11 de novembro, ou seja, uma semana depois, ou 2 semanas depois, na segunda-feira depois, né, justamente para evitar isso daí, né? Vão haver outros governadores que vão tomar a mesma medida? Sim, vão haver. Lá no Nordeste, pode contar com isso. Vai ter vários governadores, amigos do Lula, que vão fazer essa mudança do dia do servidor público, né? Os servidores públicos não vão gostar disso não, né? Mas eles vão fazer porque aí eles querem que a pessoa vote. A questão é, felizmente, tem o outro lado dessa moeda. Governador de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, muito provavelmente vão manter o dia do funcionário público no dia 28, porque eles sabem que eles estão apoiando o Bolsonaro, e todo mundo sabe que funcionário público vota muito no Lula, então o ideal é você ter esse feriadão mesmo para o pessoal vazar e não atrapalhar o resto dos brasileiros, né? Não atrapalhar a galera que realmente produz. O G1 fez uma manchete aqui muito estranha. PT volta a crescer no Sul e Sudeste com Lula após partido perder votos em eleições passadas. Só que eles esqueceram de explicar que, na verdade, em termos de deputados eleitos, ele diminuiu de tamanho também. Ele só ganhou em tamanho de votos no candidato Lula. Isso realmente, o Lula teve mais votos que o Haddad em 2018. É isso que eles estão dizendo aqui. Uma coisa que, né, quem imaginaria isso, que o Lula teria mais votos que o Haddad? Mas, e também não é tão significativo aqui não. Isso mostra muito bem a decadência da esquerda. A esquerda está decadente e pode ter uma subidinha em algum momento? Pode ter, não muda o fato geral, não muda o panorama geral da decadência da esquerda, né? Bom, olha só, fizeram uma pesquisa no Tinder com Bolsonaro e Lula e descobriram que havia muita menção a Bolsonaro no Tinder de 2020 a 2022, lá nas bios do Tinder. Agora, o que eles falam aqui é o seguinte, não dá para saber se é menção positiva ou menção negativa. Só que a maior parte das menções é negativa, né? Falar, não, eu não quero namorar Bolsonaro, ou bolsonarista, esse tipo de coisa, né? Parece que o número de menções a Bolsonaro atingiu um pico no dia 22 de janeiro de 2021, né? Depois caiu um pouquinho. O Lula subiu recente, teve um pico em agosto agora de 2022, mas também já está decaindo. Agora, é aquele negócio, como eu disse, né? Isso daí mostra muito mais rejeição do que aceitação. Então, no final das contas, é bom sinal que tem menos rejeição para Bolsonaro e a rejeição do Lula ainda está muito alto, né? Bom, essa manchete aqui me deu até um susto, né? Roqueiro apoiador de Lula defende regime terrorista, né? Ah, é o Roger Waters. Ah, tá, sim, a gente sabe que Roger Waters é o maluco completo, defende Putin, defende um monte de coisa, fala aquelas baboseiras russete toda que você vê por aí. Ai, que a Ucrânia tinha que entregar os territórios para a Rússia, essas besteiras todas, que só amante, chupador de pau de ditador que gosta de falar esse tipo de coisa. É o Roger Waters, típico disso. Gosta de Cuba, gosta da Palestina, gosta da Rússia, gosta da... tudo quanto é ditadura que você vê por aí, o cara se amarra, né? E depois se diz progressista. Não, porque eu sou progressista, eu quero liberdade, quer nada. Quer chupar pau de ditador. Quem é o Mr. M? Um homem que tirou foto ao lado do Lula, né? Essa imagem apareceu bastante por conta do chapéu CPX do Lula, que, aliás, diga-se de passagem, depois dessa polêmica toda, diz que agora é um sucesso de vendas, tem gente vendendo pra caramba boné CPX por aí. É bom que é mais um produto lá do Complexo do Alemão. Acho bacana isso. Gente, nessas comunidades pobres, né, aqui do Rio de Janeiro, quanto mais tiver de capitalismo, de gente vendendo, gente tendo sucesso fabricando uma coisa, melhor, pô. O pessoal lá tá vendendo boné CPX, que ótimo. Aposto que estão comemorando a propaganda gratuita que o Lula fez e no final das contas vão votar Bolsonaro, o pessoal da fábrica do boné aí, né? Enfim, e quem é esse cara aqui? Ele realmente foi já envolvido com o tráfico lá no Alemão, ele tem uma história de ser envolvido com o tráfico, mas ele chegou a ficar preso no Bangu 1, Bangu 3 e coisa e tal, ele foi absolvido.
E olha só, é amigo do Lula mesmo, né? Mesma coisa, foi preso, depois foi absolvido, deram um jeitinho lá, absolveram ele. Fez algumas passagens em novelas da Globo, então ele se tornou meio que um ator e coisa e tal, mas tem coisa estranha com ele ainda, né? Tem esse papo do Tota, que foi um cara lá do Complexo do Alemão, que depois mudou pro ADA, né? O ADA é uma outra facção de traficantes aqui no Rio. ADA é Amigos dos Amigos, e daí esse cara aqui, o Tota, teria saído do Comando Vermelho e ido pro ADA, e daí o Mr. X fez alguma coisa aqui, e daí o pessoal ficou perguntando se foi o Mr. X que matou o Tota, e tem até um funk dizendo isso, foi o Mr. M, desculpa, Mr. M que executou o Tota e coisa e tal, né? Enfim, tem coisas enroladas aí, mas tudo indica, ele já superou esse negócio. Não tem... meu amigo, não precisa de uma foto dessa para você dizer que o Lula é ligado a bandido. O Lula é um bandido, ele tá ali na turma da galera, ele tá nessa coisa de ir pra cadeia, sair da cadeia e coisa e tal, né? Bom, a Michelle Bolsonaro ia fazer a Michelle Bolsonaro tá fazendo um evento correndo no Brasil, Mulheres por Bolsonaro e coisa e tal, e tá tendo muito sucesso. Tá indo ela, a Damares Alves e coisa e tal, e os encontros estão sendo muito proveitosos, muito bacanas. E elas iam fazer isso numa igreja lá no Ceará, e houve tiros antes nessa igreja. Não teve ninguém ferido, mas havia a suspeita de uma tentativa de alguma coisa, de forma que eles acabaram cancelando o evento. Uma pena isso. É aquilo que a gente fala, a esquerda adora dizer que Bolsonaro é autoritário, Bolsonaro é violento, não porque a violência política dos seguidores do Bolsonaro. Mas quando você vai ver na prática, meu amigo, quem é violento, quem dá tiro nos outros, quem enfia faca nos outros, é a esquerda. O debate do segundo turno vai ter o primeiro debate hoje. Aliás, não esqueça de sintonizar aqui no nosso canal, vai ser aqui no Rumble. A gente vai fazer o nosso acompanhamento do debate ao vivo, como a gente fez nos outros debates. É hoje às 8 da noite, a gente começa em ponto às 8 horas a transmitir. E vou botar o link também no Twitter, lá no canal do YouTube, e, enfim, não deixe de acompanhar aqui, né? Pois bem, o debate do segundo turno traz mais riscos para Lula do que para Bolsonaro. Eu já estou vendo o pessoal chorando que Lula perdeu a eleição no debate, né? Vamos ver o que vai ter. Esse debate parece que vai ser mais um candidato perguntando para o outro, então vamos ver como é que vai se sair isso daí. É lógico, debate é debate, tudo pode acontecer, mas certamente eu tenho fé que Bolsonaro se sai muito melhor nesse tipo de coisa do que o Lula, né? Bom, a Band vai fazer... Então, aqui o debate é hoje, é 16 às 8 da noite, não percam. Na verdade, a gente fala que é debate da Band, mas é Band, TV Cultura, o UOL, Folha de São Paulo, etc. Não sei se vai ter pergunta de jornalista ou se vai ser só entre os candidatos, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos acompanhar hoje à noite. E, lógico, amanhã cedo a gente faz aquele resumo para quem quiser saber como é que foi, sem perder as 3 horas, sei lá quantas horas vai ser de debate aqui, né? Então é isso daí. Espero vocês hoje às 8 da noite. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.